Salve, salve, moçada! Aqui quem vos fala agora é o professor Doutor Eduardo Jara. Voltamos na terceira temporada do podcast mais querido do universo matemático, o Matematizum. Uma coisa que não mudou ainda é a nossa vinheta. Toca aí, DJ! Mas que beleza! Que saudade que eu tava dessa vinhetinha aí. Chegamos, moçada, chegamos na terceira temporada e essa temporada se chama Empreendedorismo Fractal. Vamos misturar aí conceitos matemáticos com conceitos de empreendedorismo. Todo esse assunto aí é fruto da tese de doutorado que eu tive o privilégio de defender junto ao programa de pós-graduação em administração da nossa querida ESAG UDESC. Mas como que a gente vai falar de empreendedorismo e matemática? Porque aqui é um podcast de matemática, o Matematizum. Mas não, você não está errado, você está na sintonia correta, na sintonia certa. Nós vamos falar de empreendedorismo fractal, uma abordagem possível, fazendo muitas analogias com a ideia de fractais, teoria do caos. Vamos falar de autossimilaridade, autoafinidade, vamos ver o que é uma dimensão fracionária, vamos entender o que é um espaço de fase, vamos falar de atrator, de aleatoriedade, um monte de coisa que está envolvido com o entendimento completo de fractais. É assim que esse nosso podcast vai se desenrolar ao longo de 12 episódios, sempre lançados na sexta-feira, para a gente já ir com aquele sextou com alegria, com conhecimento matemático. Mas antes de tudo, moçada, para a gente começar mesmo para valer, é importante a gente definir o que é esse empreendedorismo, que eu vou começar em breve a fazer relações matemáticas com ele. Bom, muita gente pode pensar aí que o empreendedorismo está associado estritamente aos negócios. É você montar um comércio, é você vender, é colocar a criançada para vender suco, brigadeiro, e não é bem isso que a gente vai defender aqui, não é bem isso que eu quero apresentar para vocês. O que eu quero mostrar é que o empreendedorismo tem muitas formas de ser compreendido, tem muitas dimensões que podem ser trabalhados quando a gente fala em termos de empreendedorismo. Para isso, nós vamos aqui então começar definindo alguns conceitos, né? Como que essas pessoas veem o empreendedorismo, porque eu não quero colocar o empreendedorismo como uma visão única, falando só que o empreendedorismo está ligado ao trabalho autônomo, à oportunidade para potencializar empreendimentos. Isso não faz muito sentido aqui, porque a gente quer falar para todo mundo, para criança, jovem, adulto, e a criança ainda não está preocupada nem um pouquinho, né, em já ter a sua carteira profissional assinada, né? Não deveria ao menos ter essa preocupação. Então vamos falar de coisas que são mais fáceis e mais simples. É bom lembrar que existem pessoas que não vão gostar muito dessa conversa de empreendedorismo, como eu já ouvi por aí em alguns congressos que eu já fui, tive a oportunidade de apresentar um pouco dessa minha conversa que eu quero relatar para vocês. Pessoas que dizem que o empreendedorismo está ligado a uma visão neoliberal, que só visa o lucro, que quer o capitalismo selvagem. Isso eu também não defendo. E, por outro lado, pessoas que vão tratar o empreendedorismo como a salvação do mundo, a salvação do universo, e também não vamos para esse outro extremo. Vamos tentar andar no meio e ver as possibilidades, as fragilidades e tudo que pode estar associado ao conceito de empreendedorismo nesse nosso primeiro episódio. No próximo episódio a gente já vai começar a relacionar com fractais, com teoria do caos e muitas outras abordagens matemáticas possíveis. Certo? Só que como a gente está estreando aqui e o tema é empreendedorismo fractal, vamos definir o que é esse empreendedorismo que o canal Matematizum vai defender. Alguns autores aí falam em pedagogia empreendedora como uma possibilidade de compreender o empreendedorismo já com essa abordagem multidimensional, onde a gente vai falar de criatividade, planejamento. Eu vou falar para vocês alguns autores, vai que alguém é pesquisador da área aí. Autores como Shane e Ivanka Taraman, eles falam que o empreendedorismo ele é uma área de negócios, ele é estudado como uma área de negócios para entender o surgimento de oportunidades. Então veja que o Shane ele já defende a área de negócios. Mas tem um outro chamado Stevenson e Jarilo,
o Jarilo, que não é meu parente, né, ele fala que o ato empreendedor está presente nas ações dos indivíduos, sejam essas ações sozinhas ou realizadas de maneira coletiva, quando buscam oportunidades, né, para recursos que não estão sob o controle deles. Então, coisas que eles não conseguem controlar, mas eles querem encontrar ali uma oportunidade para crescer, ali se encontra uma dessas definições. O Baron e Shane, mais outros autores aí, eles falam que o empreendedorismo eles estão associados a entender, ao entendimento de como surgem as oportunidades para criar novos produtos ou serviços. Então, de novo, está relacionado lá a produtos ou serviços, né? Podemos citar o Filion, que fala que é importante ter uma visão do desenvolvimento sustentável para o empreendedorismo. Olha só, um outro autor aí falando que a sustentabilidade é algo importante a ser pensado sobre isso. Se a gente pensar no Schumpeter, um grande pensador aí, que lá no início do século XX, 1911 por ali, ele defendeu muito a questão da inovação. Ele que falava no termo desconstrução criativa, uma destruição criativa, é reconstruir com novas ideias, buscando a inovação. Então ele imaginava lá esse empreendedor, né, como uma pessoa que revolucionava sem parar a estrutura a partir de dentro, né, destruindo as coisas ali que estivessem antigas, fora de uso, que poderiam ser melhoradas para criar algo novo. O Osterwalder, que desenvolveu o método Canvas, ele fala que a questão de inovar é algo que vai criar valor, né? Criar valor para as empresas, para os clientes, para a sociedade como um todo. Então a inovação é um aspecto muito importante a ser pensado, né? Outra definição bem interessante é que o empreendedorismo é associado ao risco da tomada de decisão em momentos de incerteza. Porque o Knight, que é um outro autor ainda, ele fala que esse risco, né, é peculiar da ação dos empreendedores, está diretamente ligado ao progresso social. Sem correr o risco, é difícil que, por exemplo, algumas políticas públicas sejam implantadas. Então, a questão de ter risco associado às suas ações torna de você também um empreendedor. Uma definição muito bacana que acaba que esse podcast vai se associar muito, é a definição dada pela Fundação Dinamarquesa para o Empreendedorismo, que define o empreendedorismo como uma forma, né, de você desenvolver oportunidades e ideias e transformar essas ideias em valor para os outros. É algo que pode ser criado com um cunho financeiro, cultural ou social. Então, alinhar questões empreendedoras com interesse social está de acordo com uma nova sociologia econômica, onde a gente vai desenvolver o capital social também, a economia social e coisas desse tipo. Certo? Então nós falamos aqui de visões que associam o empreendedorismo a negócios, a empreendedorismo à geração de oportunidade, à inovação, ao risco, à criatividade, à sustentabilidade. E vocês vão poder procurar então em livros, né? Quem tiver interesse, entre em contato aí com a gente no nosso canal, no YouTube, aqui onde você está ouvindo esse podcast, manda e-mail e se você quiser pesquisar isso mais a fundo, eu posso indicar para vocês vários autores para você se aprofundar. Então, começando e já em breve terminando com a seguinte síntese do que a gente conversou. Empreendedorismo é um conceito multidimensional. Existem muitas formas de você compreender o empreendedorismo. Se você acha que o empreendedorismo é só vender suco e brigadeiro, você está com uma visão muito limitada do empreendedorismo. O empreendedorismo, no modelo Exag Kids, empreender é realizar. Se você tem um sonho, se você planeja, se você realiza, você está sendo um empreendedor do seu sonho. Assim como esse podcast. Eu assumi o risco de falar de empreendedorismo fractal, acabei por defender uma tese que foi avaliada em banca e aprovada, e agora eu estou tentando trazer esses conceitos para vocês de uma maneira rápida, leve, divertida, em apenas 10 minutos, e guardando os segundos finais para um grande abraço para a equipe Exag Kids e para todo mundo que nos escuta, e que na próxima sexta-feira a gente volta. Não sei se é sexta-feira que você ouviu, mas semanalmente teremos um episódio para conversar sobre empreendedorismo fractal. Grande abraço, fui!